Bom dia a todas, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Nós estamos estudando o livro A Coragem de Ser Imperfeita e existe uma série de vídeos que estão aí no canal do YouTube, né, na série A Coragem de Ser Imperfeito, na playlist, onde você vai poder acompanhar todo o estudo que nós fizemos. Só você ir lá na playlist e começar lá do início, ou se você acompanhou alguns vídeos, mas perdeu outros, né? Você pode ir lá e acompanhar todo o trabalho que a gente vem fazendo, que é maravilhoso, que está com um conteúdo assim, incrível, que vai realmente, né, ajudar a gente a abrir a mente, ajudar a perceber o que acontece conosco, para muitas vezes nós nos protegermos, usarmos a armadura, termos medo e dificuldade de enfrentar né, determinadas situações, falar em público, nos mostrar, né, vulneráveis, e é bem disso, né, que esse estudo trata. E hoje nós vamos falar, né, do arsenal que nós temos contra a vulnerabilidade. Então, para começar, né, vamos retomar aqui o conceito de vulnerabilidade. Vulnerabilidade é o sentimento, né, é você se mostrar, você se permitir ser você mesma, né? Para além das suas limitações, das suas dificuldades, da sua vergonha, né? Você ser você mesmo e se mostrar como você é, independente do que os outros vão dizer, né? Então, a vulnerabilidade, ela é exatamente você se permitir ser você, sendo as pessoas olhando para você e te aceitando, ou olhando para você e te rejeitando, né? E para isso, nós temos, a gente vem aprendendo aqui, os mecanismos, né, que nos ajudam a enfrentar esse medo de nos mostrar, né? Que é, muitas vezes, essa exposição nos leva a um sentimento de vergonha, a um sentimento profundo de inadequação, né? E a gente vem aprendendo aqui como lidar com isso, porque não adianta a gente querer se esconder, porque quanto mais a gente se esconde, menos a gente se conhece, menos a gente enfrenta as nossas sombras. E a vulnerabilidade é exatamente você se mostrar não apenas para as pessoas com as quais você se relaciona, mas se mostrar para você, entender quem você é, entender os seus limites e dizer: está tudo bem, essa sou eu estou em construção. E nesse processo, você se permitir errar, você se permitir dar uma nota, você se permitir não ser a melhor, não ser tão boa o suficiente, né? E entender que isso é um processo de construção. E aí a gente vem aprendendo a lidar com a vulnerabilidade, né? Com a vergonha de ser vulnerável, né? E isso vem bem o título do estudo, que é a coragem de ser imperfeito. Você precisa ter coragem, né? De ter medo, e de se mostrar com medo. Você precisa ter coragem de dizer eu não sei, né? E se mostrar como alguém que não sabe, que está aprendendo. Você precisa ter coragem de falar eu errei, né? Eu não sabia fazer diferente naquela época, mas agora eu tenho consciência e não vou repetir. Então, tudo isso, gente, é fundamental para uma vida de verdade, uma vida de aprendizado, uma vida em que eu estou efetivamente na arena da vida, vivendo, né? Então, não é sobre contar as suas vitórias, mas é sobre contar que você esteve ali, muitas vezes sendo derrotado e outras vezes alcançando a vitória, mas o fato é que você estava ali, dando a cara, a tapa, né? Vamos dizer, estava ali vivendo, se expondo, aprendendo, acreditando na sua vida, comprometida
com a sua vida, né? E é isso que importa, é estarmos comprometidos com a nossa vida, porque à medida em que nós fazemos isso, nós nos permitimos experimentar. E a vida, ela acontece na jornada, ela não acontece no destino, né? Então, eu vou viver ou eu vou me expor quando eu alcançar determinada coisa. Eu vou sair para encontrar, né? Eu vou sair e vou ser feliz quando eu encontrar um companheiro, né? Eu vou sair, vou me relacionar quando eu perder 5 quilos, né? A vida, ela está na jornada, ela está no experimentar, porque à medida em que eu experimento, é que eu aprendo, é que eu me exponho à situação, é que eu vejo o quanto eu estou segura, é onde eu vou exercitar, escolher. Muitas vezes eu não tenho esse treino, eu não sei o que eu gosto, eu não sei o que é bom para mim, eu não sei, eu não me sinto segura de escolher ou de decidir aquilo que é bom para mim. E como eu vou fazer isso? Como é que eu vou construir isso? Experimentando, me permitindo viver, ao invés de para manter a figura da boazinha ou da que todo mundo gosta, é deixar que o outro escolha para mim, entende? Enquanto eu estou nesse movimento de me esconder da vulnerabilidade, eu não cresço. Por quê? Porque eu não faço contato comigo. Eu não me permito estar na vida decidindo sobre ela, aprendendo sobre quem eu sou, sobre o que eu dou conta, os meus limites, os meus potenciais, sobre o quanto eu já sei, ou sobre aquilo que eu ainda não sei. Então, gente, ser vulnerável é se jogar, se lançar para a vida, é se permitir experimentar, ainda que nas experiências você vai ter momentos de alegria, de satisfação, de prazer, porque você foi lá, conseguiu, fez e aconteceu, como você vai ter momentos em que você vai estar frustrada, vai estar decepcionada, vai estar se sentindo para baixo porque você errou, porque você não deu conta. Mas esses momentos também são extremamente ricos, ou talvez até mais ricos que os primeiros, porque neles você aprende, você entende, você olha para você e você percebe, eu ainda não sei, você se humilda, e isso permite que você busque ajuda, que você queira aprender, porque muitas pessoas não buscam aprender porque têm certeza que já sabem. E elas só vão entender que ainda precisam aprender quando elas são confrontadas com uma situação de derrota, uma situação de perda. Porque aí elas falam assim: poxa, eu achei que eu sabia, mas na verdade eu não sabia, né? Então, esse ser vulnerável e esse estar na jornada é o que me constrói, é o que me constitui, é o que faz com que eu me desenvolva na minha individuação, faz com que eu escolha, com que eu fale se eu gosto e se eu não gosto, e se eu quero e se eu não quero. Isso eu vou dizer não, já vivi, sofri, eu não. Agora eu digo não, entende? E é exatamente isso que nós precisamos viver, nos permitir ser vulnerável, ser um ser em construção, alguém que não está pronto, alguém que está aqui na jornada da vida, e é para isso que nós estamos aqui. Acontece que viver essa vulnerabilidade é algo que nos desafia, porque ninguém quer expor as suas fraquezas, as suas limitações, né? E nós já vimos aqui que ser vulnerável não é ser fraco, né? Porque ser vulnerável é você falar eu te amo primeiro, é você estar ali todos os dias ajudando uma pessoa que você ama a tratar de um câncer, de uma doença, sabendo que ela pode partir a qualquer momento. Isso é vulnerabilidade.
Isso não é fraqueza, né? Então, é você ir para frente de um público e demonstrar um conhecimento que você tem, sem ter a certeza que as pessoas vão te aplaudir ou vão te criticar. Isso é o quê? É um ato de extrema coragem. Então, a gente vem vendo ao longo dessa série de estudos que vulnerabilidade, ao contrário de ser fraqueza, é ser corajoso, corajosa, né? Só que a maioria das pessoas tem dificuldade de ter essa coragem, e por isso é muito mais fácil usar uma máscara, uma armadura que me protege contra a exposição, né? Me protege contra o meu medo, me protege contra eu não saber o que é melhor para mim. Então, me protege contra o risco de eu não ser aceita em algum grupo, eu ser criticada, alguém não gostar da minha opinião. E aí, o que que eu faço? Eu vou vestindo a máscara para não ter que correr risco, né? E o que que acontece quando eu visto essa máscara, né? Ela me dá segurança, mas ao mesmo tempo ela me sufoca, né? Então, assim, é ruim, mas é bom, vamos dizer assim, né? E olha só, nós podemos usar máscara, mas quando alguém usa máscara conosco, a gente se ressente, a gente se sente rejeitado, né? Quando alguém não se mostra verdadeiramente como ela é, né? Olha que interessante, a gente se ressente, ou seja, alguém chega para relacionar com a gente, presta atenção, né? Geralmente, quando a gente conhece algum pretendente que a gente fica interessado, essa pessoa vem se relacionar com a gente com toda a sua potência, com tudo de bom que ela tem, né? Com a sua alegria, a sua leveza. E aí, na hora que esse relacionamento se aprofunda, a gente percebe que não tem nada de leveza, que não tem nada de alegria, que aquilo ali era só uma máscara social. E aí você fala assim, mas você me enganou, né? Mas, na verdade, o quanto que você também não usou o seu arsenal de proteção, não é assim? Ah, fulano era assim no início, ele era, nossa, ele era um amor, era um doce, e depois ele se revelou uma pessoa completamente diferente. E nós nos ressentimos disso. Por quê? Porque nós não queremos que as pessoas estejam diante de nós sem serem elas mesmas, né? Nós não queremos relacionar com uma máscara, nós queremos relacionar com uma pessoa. Mas acontece que nós também não nos permitimos despir dessa máscara para nos relacionar com o outro. Então, olha que paradoxo, né? Nós podemos vestir a nossa máscara e sair na vida, fingindo que somos nós mesmos. Mas quando alguém faz isso para relacionar com a gente, e a gente percebe lá na frente, nós ficamos extremamente magoados e nos sentimos enganados, né? E é tão interessante, gente, que as crianças, elas não têm máscara. Elas são altamente autênticas. E por quê? Porque o ego, né, da criança, ele não está formado. O ego, ele vai sendo formado, né, com o desenvolver da criança. O que é esse ego, né? É essa parte de mim que vai gerir todos os meus conteúdos. Então, quando eu não tenho um gestor, né, quando eu me misturo aí com a minha mãe, e acredito que eu sou ela, eu dependo dela, e depois eu começo a perceber que eu não sou ela, e isso vai sendo construído. Enquanto isso vai sendo construído, eu ainda não tenho essa gestão dos meus conteúdos, dos meus conflitos, dos meus medos, né? E é por isso que eu não crio nenhuma máscara para mim, né? Eu ainda não dou conta de criar as minhas personas, né? Essa personalidade de, no meu trabalho,
eu me adequo dessa maneira, dentro de casa eu me adequo dessa, no meu social eu me adequo de outra forma, né? Que é o quê? São os seus mecanismos de funcionamento em cada situação que você vive e que é saudável, né? No sentido de você não ser a mesma pessoa, ou seja, eu sou pai, o excesso de uma personalidade para toda, eu não posso ir como mãe, eu sou mãe e eu estou indo para o meu trabalho mãe. Não, o meu trabalho eu sou profissional. E tá certo essa postura. Não quer dizer que eu tenho mil máscaras. É a forma de funcionar em cada ambiente, e isso é saudável. Mas a máscara, ela começa a existir como uma forma de proteção. Quando eu olho para mim, e não aprovo quem eu sou diante do padrão, né, social, diante dessa memória arcaica e ancestral que eu trago comigo como o meu código de leis, né? À medida em que eu não correspondo às expectativas ou não atendo a essa legislação social, legislação do meu clã, né? Eu começo a me sentir insegura. Por quê? Porque eu começo a me criticar, eu começo a me invalidar porque eu não correspondo. E aí, mais do que depressa, eu tento me proteger para pertencer, para me enquadrar, para me sentir bem, porque isso é uma cobrança interior gigantesca, né? Essa cobrança social, essa cobrança do meu clã, de me adequar aos padrões da família, né, de corresponder às expectativas familiares, né, não só da família quanto da sociedade, é uma pressão gigantesca que exerce sobre nós e que faz com que a gente sinta culpa o tempo inteiro, né? Quando toda vez que eu não me adequo, eu sinto culpa, eu me massacro, eu me detono, né? Então, e para que eu não tenha esse sofrimento tão grande, eu vou me proteger usando uma máscara da boazinha, né, da boa filha, da competente, e aí eu vou usando as máscaras para cada situação, para me sentir confortável, para me sentir pertencente. Então, assim, muitas vezes a gente critica, né, esse usar máscara, mas a gente precisa de entender que isso é algo muito forte, né? Não é algo simplesmente, fulano é um mentiroso. Não, existe algo muito mais profundo por trás disso. Então, a gente não pode só simplificar essa postura, né? A gente precisa de ir além para entendê-la com um pouco mais de compaixão e entender que é algo que está muito mais profundo do que um simples eu vou enganar você, entende? As armaduras, embora elas sejam individuais, né, cada um tem a sua armadura que se adequa às suas necessidades específicas, existem alguns aspectos da armadura que são gerais, que muitas pessoas vivem, né? Então, nós vamos falar um pouco delas, né? De como essas características permeiam a vida de muitas pessoas, né? E existe, né? Todos nós temos aí um arsenal, né? Vamos dizer assim, de proteção, né? Um arsenal universal contra a vulnerabilidade, ou seja, nós guardamos aí na nossa sacolinha, na nossa malinha, uma série de instrumentos, né? De ferramentas para nos proteger da nossa vulnerabilidade, para nos proteger, muitas vezes, das nossas dificuldades, das nossas limitações, né? E aí nós vamos começar a falar da primeira delas, né? Então, a primeira, a primeira ferramenta que nós temos contra a vulnerabilidade é o escudo da alegria como mau presságio. O que é isso, né? Quando você olha para a sua vida e fala assim,
Gente, tá tudo tão maravilhoso, meus filhos estão saudáveis, minha vida financeira está fluindo, meus relacionamentos, meu relacionamento conjugal está uma fase maravilhosa, né? Meu trabalho, está tudo bem. Nossa, o que que está por vir? Né? O que que está para acontecer? Porque não, tá bom demais para ser verdade, né? Isso é um jargão que né, a gente usa comumente, mas por trás desse tá bom demais para ser verdade, existe, né, a alegria como um mau presságio, né? Eu me recordo muito da minha mãe falando, né, quando ela conseguiu comprar, ela e a minha irmã compraram a sede da empresa, e assim, ela estava em êxtase de tanta alegria, porque ela nunca acreditou que um dia ela poderia ter sede própria, né, da empresa. Então, aquilo ali era algo assim, ela estava transbordando, e o pensamento dela foi: gente, é provável que eu vá morrer, né? Não, eu devo estar perto de eu morrer, porque, olha, não é possível eu estar vivendo algo tão incrível. E é isso, a alegria como um mau presságio, ou seja, eu não posso ser feliz demais, porque o mal está à espreita, né? Quando está tudo bem demais, pode ter certeza que alguma coisa muito ruim está por acontecer, né? E quantas pessoas sentem isso, né? E aí ela traz várias situações que remetem a essa ideia, né? Na pesquisa dela, eu olho para os meus filhos dormindo, né? Às vezes está tudo tão em paz que eu tenho que olhar lá se ele está respirando, porque não é possível, né? Admito. Então, assim, eu me sinto vulnerável quando eu admito que amo meu marido e minha esposa. Eu amo tanto que algo pode acontecer, né? Quando eu reconheço que eu melhorei, quando eu reconheço que eu amo meu emprego, né? Quando eu passo alguns dias com meus pais, quando eu observo meus pais brincarem com os meus filhos, quando eu estou apaixonada, quando eu sou promovida, quando eu engravido, ou seja, são momentos de grande alegria, onde eu chego a questionar, onde eu começo a pensar que algo muito ruim pode acontecer em razão desse momento de alegria que eu estou vivendo, né? Então, essas histórias, elas ilustram, né, de que modo o conceito da alegria como mau presságio, utilizado como método para reduzir a vulnerabilidade, vai desde ensaiar a tragédia até o que eu chamo de decepção perpétua. Então, ela conta que num dia, ela traz vários relatos, né, de pessoas que viveram essa alegria, né, e ao invés de vivenciar, experimentar a alegria, né, de forma genuína, ela abre mão daquela experiência de alegria, de prazer, para focar no mau presságio e já querer se prevenir contra algo que possa vir a acontecer. E aí ela recorda de uma viagem que ela estava em família, né? Eles estavam viajando de carro e o filho falando, né? O que é, eles brincando, conversando em família, e logo veio a lembrança de uma família que estava viajando e sofreu um acidente e todo mundo morreu. Né? Então, é você querer penumbrar o tempo inteiro a sua alegria com um presságio negativo. Olha, não fica muito alegre, não, porque logo vai vir uma tragédia. Então, fica preparado, fica preparada, porque você pode ser pego de surpresa, né? Então, e aí ela traz a ideia de que tem pessoas que isso é tão latente que elas não se permitem relaxar, elas não se permitem viver o bom, porque como logo virá o mal, o ruim, elas preferem nem se abrir para viver o bom. Elas não preferem se não experimentar o amor para não correr o risco de sofrer a decepção.
entende? Essas pessoas, elas podem até se proteger, né, entre aspas, como se isso fosse possível, né, de uma decepção, mas elas também não estão na vida. Essas pessoas, elas não estão na arena da vida. Elas não sofrem, mas elas também não vivem. É aquela história. Ah, eu não brigo com meu marido, mas eu também não converso com ele. Entende? Então, qual a vantagem? Qual o sucesso desse relacionamento, né? Existe sucesso em não brigar com o marido com o qual não se conversa? Óbvio que não, né? Então, essas pessoas, elas já estão armadas, né? Protegidas, e muitas vezes elas criam uma couraça tão grande para evitar o sofrimento, né? Que elas, ok, elas não sentem, porque elas estão literalmente anestesiadas. Nós vamos falar disso lá na frente, que isso também é um arsenal contra a vulnerabilidade, né? Mas elas, ok, eu não sofro, mas eu também não sinto. Eu não sinto a dor, mas eu também não sinto a alegria. Ou seja, eu estou igual um zumbi na vida, né? Então, qual o sentido desta vida vivida dessa maneira? Eu me bloqueio para não sofrer. Mas esse mesmo bloqueio que me impede de sofrer, me impede de amar, me impede de ser feliz, me impede de gozar a vida na sua plenitude. E aí, não queremos ser surpreendidos pela dor, como não queremos ser pegos de guarda baixa, ensaios, as reações, as piores possibilidades, ensaiamos reações, as piores possibilidades, como defesa contra a decepção. Quando passamos a vida fugindo da vulnerabilidade, nós nos fechamos para a incerteza, para o risco e para a exposição emocional da alegria. Acontece, gente, que não é possível fugir ao risco. Viver é um risco. Nós não temos garantia de nada. Nós não temos garantia de que nós vamos finalizar este dia. Nós temos uma expectativa de que iremos finalizar esse dia, mas não uma certeza. E as pessoas que buscam a certeza, elas literalmente não vivem. Por quê? Porque não temos garantia de nada. Mas ainda assim, nós precisamos acreditar que nós vamos seguir, que nós vamos vencer esse dia, que tudo vai dar certo, que eu vou conseguir enfrentar e vencer o dia até o fim, né? Isso é a fé, né? Viver é um ato de fé, é um ato de acreditar dessa crença, né? Genuína, que nós nascemos com ela, de que nós vamos romper, de que nós vamos para o amanhã, para o minuto seguinte, para o dia seguinte, para o mês seguinte, né? E quando nós lutamos contra isso, que é da própria natureza, né? Os próprios batimentos cardíacos, né? Eles já nos dizem que a vida é movimento, que quando não há movimento, não há vida. Né? O que é emoção? O que é emoção? Emotion. Emotion é motion, é movimento. Então, nós precisamos de entender que o próprio corpo físico, a própria mente, ela o tempo inteiro está como? Em movimento. Né? Nós nos ligamos, nos conectamos com pessoas, situações, através do quê? Da nossa frequência vibracional. O que é uma frequência? São ondas, né? As ondas eletromagnéticas que nós emitimos. Então, o que é uma onda? É movimento. A nossa matéria, nosso corpo,
na sua instância menor, microscópica, é o quê? É uma célula, é um átomo, né? Uma célula são vários átomos, milhares de átomos, que tem um núcleo e uma quantidade de elétrons no seu entorno, orbitando, né, em torno desse núcleo e permeado por uma quantidade gigantesca de espaço vazio. E se você fosse tirar o espaço vazio desse átomo, você teria algo, né? Eles falam que se a gente fosse tirar todo o nosso espaço vazio, talvez caberíamos numa caixinha de fósforo. Por quê? Porque tudo é movimento, tudo é impermanência. E nós não temos e não devemos lutar contra isso, porque seria lutar contra a nossa própria natureza, seria lutar contra a vida. Né? Você querer paralisar, congelar uma situação, você observa que toda vez que nós nos prendemos numa situação, a vida deixa de existir. Quando a gente paralisa num evento de dor que nós vivemos, numa perda, numa situação dolorosa, e a vida continua seguindo, e nós estamos ali, indo para a vida de costas, olhando para trás, a gente percebe que a gente não vive, porque o nosso tempo consciencial ficou paralisado naquele evento, ou mesmo alguma situação de alegria em que nós vivemos um saudosismo e ficamos ali fixadas naquele evento e a vida passa e não tem vida, porque a vida é um reviver a mesma situação. E eu não crio novas experiências para mim, né? Então, gente, nós precisamos de entender, a vida é fluxo, a vida é como um rio caudaloso, que tem a sua corrente, que nos impulsiona para frente. E nadar contra essa correnteza é algo muito cansativo, muito pesado, muito difícil, e que eu aguento por um tempo. Chega um momento que eu preciso me render a esse fluxo de vida e olhar para frente e aceitar que eu nasci para fluir e buscar fluir, entrar nessa sincronicidade, ao invés de ficar agarrando os ramos ali na margem do rio, ou uma pedra ali, entende? Tentando paralisar a minha vida no tempo que eu gostaria que voltasse, ou que eu gostaria de eternizar. Então, nós precisamos de acolher, né, essa verdade para que a nossa vida realmente ela tenha significado e que a gente possa aproveitá-la de maneira assertiva, né? Então, quando e aí, às vezes, fazemos até ensaios da desgraça. A maioria de nós possui um estoque de imagens terríveis para sacar no instante que nós não conseguimos lidar com a vulnerabilidade, né? Aí você começa a pensar um tanto de coisa que pode acontecer. Ah, eles vão rir de mim. Ah, eles vão me ridicularizar. Ah, e tal. É tanta pressão para lidar com a vulnerabilidade, com a impermanência, com o risco, que chega um momento que você não dá conta de lidar com aquilo, você começa a trazer um tanto de coisa que pode acontecer com você, né? E aí, para falar para você, olha, não se exponha mesmo não, olha aí, eles vão rir, eles vão te ridicularizar, olha, todo mundo vai rir de você, como é que você vai conseguir olhar na cara das pessoas, né? E tudo isso, né, vai sendo gravado no nosso sistema e reforçando essas crenças, esses sentimentos, né? E o antídoto, né, contra essa alegria como mau presságio é a gratidão. É você olhar para aquele momento de alegria e ao invés de já vir com e se, o que está por vir, né? Nossa, então e se acontecer um acidente?
Não, devo estar perto da hora de eu morrer para eu ter conseguido isso, né? Não, alguma coisa ruim vai acontecer, meu Deus. Não, consegui o dinheiro para fazer minha cirurgia que eu tanto queria a vida inteira. Nossa, mas e se eu ficar deformada? E se eu morrer? Não, vai acontecer, não, deve ter, alguma coisa vai. Acho melhor eu nem fazer isso, porque e se eu ficar torta? Não é assim? Sempre com aquele mal agouro. E aí, ao invés de eu trazer esse mal agouro, eu falar assim: muito obrigada, meu Deus, por eu ter esse momento maravilhoso com a minha família. Ai, que bênção, eu mereço, que bênção essa viagem maravilhosa. Nossa, a sede da empresa, meu Deus, é muita bênção, gratidão, gratidão. Nós juntei o dinheiro para fazer minha cirurgia que eu tanto queria. Oh, bênção, agora vai ser maravilhoso, gratidão. É você poder olhar esses momentos com gratidão, é reconhecer aquilo que você tem, né? A alegria, quanto a gratidão, e ela percebeu que a alegria não apenas como uma postura, né? Na pesquisa dela, ela percebeu a alegria como esse antídoto contra, né? Desculpa, a gratidão contra esse antídoto da alegria como mau presságio, né? É aquela coisa quando o tempo dá aquela calmaria, é porque está vindo um tsunami aí, né? E isso é verdade, né? Quando vem uma calmaria, o que precede uma tempestade, né? Na natureza, é muitas vezes uma calmaria ou um tsunami, quando o mar ele recua todo, fica aquele silêncio, está vindo. Isso tem alguns movimentos da natureza e talvez isso venha até mesmo de alguma ideia que já está aí nos nossos registros desse inconsciente coletivo, né? Mas ela percebeu que as pessoas, na pesquisa que ela fez, né, a Brené Brown, no livro A Coragem Sem Perfeita, que muitas pessoas se valem da alegria não apenas, da gratidão, não apenas como uma postura, né, de ser grato, mas como algo, cultivam a alegria e a gratidão como algo espiritual, algo que vai além, né, desse aqui e agora, como um estilo de vida, algo que trazem para a sua conexão, né, consigo mesma. E elas trazem que... e aí, uma ideia interessante é que ela diz o seguinte, olha, se a escassez relacionada a não ser, está relacionada a não ser bom o bastante, quando você traz a gratidão é o quê? É você olhar para a sua vida como o que você tem ser suficiente. É você ser grata por aquilo que já se faz presente, por aquilo que você já tem. E isso é reconhecer-se bastante, é reconhecer a sua vida como suficiente para você, que é exatamente o contrário do sentimento que te expõe, que te coloca como vulnerável, que é o sentimento de não ser boa o bastante. E aí, para finalizar, ela traz, né, 3 aprendizados, onde ela coloca que a alegria nos visita em momentos comuns. Não corra o risco de deixar a alegria passar desapercebida, mantendo-se ocupado demais, perseguindo o extraordinário, querendo imaginar que algo ruim vai acontecer. Se aproprie da alegria, experimente a alegria, viva aquele momento com gratidão, né? Usufrua, se permita experimentar esse sentimento. Seja grata pelo que você tem. Não considere o que você tem como algo banal, algo que não tem valor, não tem importância, né? Você já reparou que você não se dá conta que você tem dedo do pé até você ter uma unha encravada? Entende? Quando você cura essa unha, você se torna uma pessoa tão grata por você poder pisar e não sentir dor. Então, não é banal, nada é banal, gente.
tudo é perfeito, é maravilhoso, né? Então, reconheça isso, não banalize o que você tem, porque são muitas bênçãos. E não desperdice a alegria. É inútil se preparar para a tragédia, porque quando você se prepara, quando você muda o seu estado emocional e já fica ali acreditando que algo ruim vai acontecer, você lida muito pior quando acontece algo de fato, porque você não está positivo, você não consegue ver com clareza as coisas. Por quê? Porque você já está com a sua visão penumbrada, né? Com aquele sentimento negativo. Então, gente, quando a gente percebe como que a gente tenta, né, se proteger para não sofrer, a gente deixa de viver o bom e fica ali armado, esperando que algo ruim aconteça, né? Essa proteção nos tira da vida. Muitas vezes, ela não nos protege da vulnerabilidade, do risco, né, da exposição, porque isso é algo impossível, mas também não nos permite viver a alegria. Então, assim, de que serve, né, a gente usar a alegria como um mau presságio, como uma forma de nos proteger da vulnerabilidade, se ela de fato, se não há formas de nos proteger. Então, que nós possamos vivenciar a alegria, nos apropriar dela, sermos gratas pelos momentos maravilhosos que nos acontecem, sem ter essa crença de que se algo bom está acontecendo é porque algo ruim está à espreita, né? Que a gente possa mudar essa configuração da nossa mente através da gratidão. Então, se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem com seus amigos, deixem os seus comentários. Se vocês ainda não são inscritos no canal Daniela Salomão, se inscreva, ative o sininho para receber em primeira mão todos os vídeos que nós postarmos. E se vocês ainda não viram os outros vídeos desta série, A Coragem de Ser Imperfeito, assistam, porque é um conteúdo riquíssimo que vai contribuir muito para a sua jornada rumo ao crescimento, ao autoconhecimento, né, e a esse fortalecimento do eu. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.